Interessante. Chegar no Alto da Camisinha foi uma coisa muito bacana. Foi muito legal. A minha experiência no audiovisual, ela começou... eu nasci em Pacajus, mas eu cheguei em Fortaleza com 5 anos de idade e eu comecei a fazer teatro aos 15 anos, né? E comecei a viver, historiar toda essa questão da comicidade, do humor muito cedo, desde moleque mesmo, até no próprio bairro em que eu me criei, que é o bairro da Piedade, onde lá eu fiz um fiz um grupo de teatro, aliás. Eu montei um teatro lá que se chamava Teatro Galpão, e lá foi uma grande escola de teatro. Eu fui conhecer realmente o universo profissional do fazer teatral, que me pinçou para o audiovisual, quando eu entrei no curso de Artes Dramáticas da Universidade Federal do Ceará. Eu acredito que eu e Poliana Moraes, uma grande atriz aqui, fomos os primeiros atores a trabalharem comerciais de televisão, atores locais a trabalharem comerciais de televisão. Essa foi a minha primeira ligação com a câmera, né? Então, o meu primeiro contato com o que poderia ser, com que naturalidade eu podia ser apreciado ou, de uma certa forma, ter um entendimento do fazer do audiovisual. Então, assim, Poliana Moraes fez a propaganda da Lojas Paraíso durante anos. E eu fui garoto propaganda do Pão de Açúcar durante muito tempo também, um contrato de 2 anos. Mas, fora isso, antes as pessoas chamavam ou atores de fora, do estado do Ceará, ou também jornalistas, era o pessoal que falava bem nas rádios e tal. E aí foi uma ousadia muito grande, porque eu e Poliana começamos a fazer, mas a gente também não tinha nenhuma escola aqui que nos dissesse como fazer isso. Realmente eu tive que ler um bocado, que estudar muito e que errar um bocado também para ter esse entendimento. A partir disso, eu criei a gente formou alguns grupos, alguns nichos sociais de artistas que começavam a usar, na época do VHS, a fazer vídeos, né? Fazer vídeos, histórias, né? E a gente chamava de vídeos mesmo. O Pedro Lima Verde foi uma das pessoas que mais me deu um toque com relação a esse entendimento, porque Pedro Lima Verde é um grande diretor, né, que trabalhou muito aqui nos anos 80, começo dos anos 90, na cidade de Fortaleza, criando exatamente o vídeo, que era a forma barata de contar histórias. Não tinha nada de internet, não tinha nada de celular que pudesse gravar, enfim. Era tudo bem artesanal mesmo. E ele acho que foi o primeiro contato que eu tive com a informação, né, da empatia com a câmera, como falar, como ser a história e como contar aquela história com a naturalidade precisa, né, que era necessário. Então, a gente fez vários vídeos e sempre voltado para a comédia, sempre voltado para o humor. Nesse íntere, eu fiz muitos comerciais de televisão também, e aí fiz testes para filmes que vinham para cá, para o estado do Ceará, sempre. Então, eu participei da primeira gravação do 15, aqui do filme O 15, de Raquel de Queiroz, né, inspirado no livro de Raquel de Queiroz, e esse foi muito bacana. Infelizmente, esse filme ele não foi concluído, o primeiro 15 não foi concluído, né? Alguns anos depois, nesse primeiro eu fiz o Capataz, da dona da fazenda, né? Mais alguns anos depois, teve um filme de Jurandir Oliveira, se não me engano é esse o nome do diretor, que esse aí realmente ele conseguiu fazer o filme do começo ao fim, né? Um cineasta nordestino, ele não era do Ceará, acho que ele era paraibano, e ele conseguiu concluir esse filme e eu fiz o prefeito, né? Então, foi uma experiência muito bacana. E isso foi antes do curta-metragem, né, do média-metragem, né, do Clébio, né, o Alto da Camisinha. E também depois eu fiz um filme muito bacana, eu fiz uma ponta, geralmente é ponta, né? Os atores vinham, os principais, e a gente fazia pontas assim. E com falas, que foi a primeira vez que eu tive noção do empreendimento cinematográfico. O que era aquilo? Né? Que universo fantástico, que universo complexo que era aquilo. Né? Então, assim, o outro filme foi Onde Anda Você, que tinha outro nome, né? Quando começou era O Piadista. E aí eu também fiz um personagem legal. Esse era um personagem legal porque já no final do filme eu revelava onde estava a pessoa que o pessoal procurava, o piadista que o pessoal procurou o filme inteiro. Era muito legal, foi muito interessante.
E foi um aprendizado, né? E nesse ínter eu fiz muito teatro e de repente chegou essa proposta, né, de fazer o Alto da Camisinha. O Alto da Camisinha é um sucesso do teatro de Mapurunga e participou de um projeto muito grande, acho que foi não só no Ceará, mas no Nordeste como um todo, né? Então era fabuloso, porque ele tinha uma forma de mostrar para as pessoas uma educação sexual, sabe? É como você se prevenir da AIDS, né, e de doenças sexualmente transmissíveis. E isso, ou seja, tinha um contexto muito bacana, né? Foi também uma forma de eu perceber de que o audiovisual também tem uma função muito interessante, muito humana e que precisava ser explorado. Mas ali tinha uma história que tinha que ser contada a nível de audiovisual. E aí foi bacana pra caramba, porque eu peguei logo o personagem muito bom, que é o Quarto Besouro. O Quarto Besouro, confesso a você que era o personagem que tinha mais texto de audiovisual que eu tinha feito até então. Então, assim, putz, como montar esse personagem? Né? Um personagem que se apaixonava no meio da história por Leonor, né? Que era uma contadora de histórias da cidade. E foi muito fascinante. Eu era o que autorizava aquela cidade, né, de Juatama a ser um patrimônio folclórico da humanidade. É fantástico, cara. Então, as cenas de manifestações folclóricas, de arte, cultura, era um mergulho fantástico na cultura popular, sabe? Isso nos deu propriedade, sabe? Nos deu humanidade muito na montagem, na criação do personagem. Que também foi uma escola, me mostrou muito isso, né? O quão é difícil realmente essa construção. Por mais que você tenha muita experiência no teatro ou nas artes cênicas como um todo, né? Fazer filme, criar um personagem para um filme, né? Quantos estudos tem que ser feito, quanto pensamento você tem que elaborar para que aquilo aconteça com verdade. E o nervosismo que dá em você contracenar, em você ser real, em você ser verdadeiro, é uma responsabilidade gigantesca. É um compromisso profissional indescritível, né, para você ter essa propriedade da alma daquele cara que não é você. A alma daquele personagem que às vezes se distancia de você. Bom quando você encontra compatibilidades com o personagem. Cria facilidades? Não. Mas ele cria posturas mais sensoriais, percepções mais linkadas com o que humano a gente tem. E aí desenrola. Mas tem uma complexidade que eu acho que todo ator tem que ter esse entendimento, sabe? Do quão miúdo é a alma de um personagem no cinema. Miúdo que eu digo na expressão, é na sensação, é no olho do que você tem que passar, né? Naquela emoção que tem que ser verdadeira, porque quem vai te ver, quem vai sentir aquela história, não suporta a mentira. Não suporta, não entende a mentira quando a emoção tem que ser passada. Então, para o ator, isso é fazer cinema. Esse entendimento vem muito com experiência, com um exercício, sabe? Por isso eu digo sempre para os atores, façam, sabe? Façam sempre, sempre. Invistam sempre nisso. Leiam muito sobre isso. Porque a literatura, ela facilita o entendimento. Ela não supre tudo, mas ela facilita aquele entendimento. E esse personagem, o Quarto Besouro, ele era engraçado e não era engraçado. Ele vivia situações engraçadas, mas ele não era, sabe, um característico da comicidade, né? Era muito, mas foi fantástico. E o Clébio, ele é um mestre em ter um entendimento da cena, em ter um entendimento da história. Ele sabia exatamente. Eu também, assim, eu lamentei muito não ter contracenado com Chico Anísio, porque Chico Anísio ele está, né? Porque está para a eternidade esse média-metragem. Mas a gente teve uma relação, a gente teve contatos lá, né? E ver o Chico Anísio, cara, é algo, meu Deus do céu, é uma coisa
absurdamente fantástica, sabe? O seu carinho, ele é muito carinhoso com o artista. Pouquíssimo, né? Obviamente tem gente que... Eu estou sendo talvez até redundante para quem teve uma convivência muito grande com ele. Mas para gente que teve alguma coisa en passant, uma coisa rápida, é uma questão de sentir Chico Anísio, na forma como ele tratou as pessoas, tratava os técnicos, os atores, né, as pessoas da cidade. Né? Então, assim, não tem como você distanciar o cinema do afeto, sabe? Não tem. Então, vale também um toque para os atores que apreciam e que querem caminhar por essa complexidade que é o cinema. Sejam absurdamente generosos, porque interpretar é a arte da generosidade. Sabe aquele momento que você cala e que o outro ator fala contigo e que você depois fala e que o outro ator cala? É a generosidade da alma ali, sabe? É a troca, é a igualdade de dois personagens a contar a história, a encenar uma história, a passar com toda a verdade possível e inimaginável o que tem que ser passado de maneira verdadeira, absolutamente verdadeira. E a quantidade de atores, a mobilização que a cidade teve naquele momento, né? O cinema ele mexe muito com o loco, com o lugar, com o local, sabe, que está acontecendo. Então, ele é uma experiência não só para os atores, para os técnicos, mas para o espaço que ele está sendo ocupado para contar aquela história. A cidade se mexe, se bole, e ali ela fica eternizada. E, de uma certa forma, por isso também a gente tem que ter muita responsabilidade com o local que a gente se apresenta, que a gente encena. A gente mexe com tudo e com todos, queira ou não. Às vezes até com a história daquela localização, né? Principalmente se tiver contato com os viventes, os moradores daquela localidade. Então, o Joatama nos acolheu de uma forma muito significativa até. E assim, se você pensa também que é um mar de rosas, que tudo é maravilhoso, não. Tem toda uma complexidade, como já falei, e que, de uma certa forma, também é difícil, sabe? É difícil porque nem tudo dá muito certo. Coisas também dão erradas num trabalho de cinema, sabe? Coisas deixam de funcionar, né? Atores também podem muito bem não funcionar em determinadas cenas, né? E a gente tem que ser reais. A gente trabalha no cinema com o humano, com a matéria-prima, somos nós, a gente está lá, sabe? E aquele ator que tem aquele personagem, aquela atriz que tem aquela personagem, ela às vezes não acorda bem, ela erra. Ela esquece o texto, né? Às vezes a gente acha que tudo é muito maravilhoso, que tudo é muito fantástico, né? O resultado final, ele nos diz, ele nos fala, ele nos emociona. O processo de criação é uma convulsão fantástica do escritor, do dramaturgo, daquele que está pensando tudo. A feitura, a confecção daquilo, meu irmão, é osso. Tem uma coisa que é o que a gente chama, que é as gravações noturnas, a gente chama as noturnas, que a gente troca o dia pela noite, a noite pelo dia. Ou seja, a gente dorme durante o dia e vai gravar à noite. E você grava às 3 horas da manhã com um olhar e com a expressão de que é 7 horas da noite. Sabe? Aí o dia está amanhecendo e você tem que encerrar e tem que fechar, porque a gente está trabalhando como profissionais e quanto mais profissionais nós formos, melhor. Melhor para a produção, melhor para todo mundo. E todo mundo tem que ter horário de trabalho e tem que encerrar na hora X. E tudo tem que fechar ali. É tenso às vezes, é muito tenso. Porque eu acho que o ator, a atriz, aquela pessoa da mão de obra ali, ela não pode se sentir o fodão da história. Ou então a única pessoa daquele momento. Sabe? Então ele tem que entender que ali tem dezenas e às vezes centenas de pessoas trabalhando em conjunto para que ele esteja ali, naquele momento, com aquela emoção. Sabe? Então, sabia que eu acho, é uma coisa bem minha mesmo assim, não sei, acho que alguém já deve ter escrito sobre isso. Eu acho que é muito bom para o ator ter essa sensação de generosidade, repito, generosidade, mas não somente para o ator que ele está contracenando, mas para toda a equipe, sabe?
para toda a equipe. Tem atores assim que dizem, não, mas o meu processo é diferente, sabe? Tudo bem, eu até entendo o processo, a diferenciação dos processos dos atores e essa história toda. Só que eu acho que também o teu processo ele não pode ser cercado de uma determinada soberba, nem de um protagonismo que às vezes nem existe, né? Então eu acho que num set de gravação todos são protagonistas, sabe? Porque aquela pessoa que vai colocar de contra-regragem o teu copo ali, se ela não colocar no lugar certo, no momento certo, não vai funcionar. Se aquela pessoa que está vendo que a tua roupa no monitor, ela tem que dar uma continuidade na cena seguinte com uma dobradura, ela não perceber isso, vai dar erro, vai dar merda, sabe? A obra de arte, na pincelada do ator, do pintor, sabe, está tudo muito bem colocado. A tinta, o pincel, a mão, o olhar, o desenho, a imagem. E tudo isso é uma composição. Um set de filmagem é uma composição, onde todos têm a mesma importância, onde todos e todas têm o mesmo valor. E isso é que eu acho que é muito bom a gente ter esse entendimento. Enquanto profissionais, enquanto às vezes a gente quer muito ser profissional das artes cênicas, da encenação, do cinema, pelo sucesso, pela a fama, pelo reconhecimento, pelo provável autógrafo que você possa vir a dar através de uma selfie. Cara, nós somos encenadores de história, contadores de história. Sem essa paixão, nada é nada. Não tem como, não funciona, sabe? Então, quando você se perceber numa obra de arte, dentro de uma obra de arte como é isso, como é um filme, esteja pela história, pelo seu amor, pela sua paixão desmedida, sabe? Essa entrega ela tem que ser de uma maneira tão absoluta que não cabe vaidade, que não cabe o ego. Eu acho que esse entendimento do fazer artístico me levou para uma coisa que é muito interessante, que foi a série Cine Hollywood, né? Também pelo esse meu trabalho junto, né? Essa minha pesquisa dessa comédia, dessa cearensidade, dessa molecagem que eu acho que ela é muito primorosa quando a gente defende valores interessantes na comédia, sabe? Me levou até a estar num projeto muito interessante, que é a série Cine Hollywood. Porque é uma coisa é uma coisa tão pessoal, essa história, eu nunca busquei isso, nunca busquei participar de nenhum projeto em uma emissora gigante e tal, aquela coisa toda, e de repente surgiu essa oportunidade de estar dentro de uma história singular, interessantíssima, resgatando uma verborragia cearense, resgatando uma comicidade ligeira, rápida, atual, contemporânea, sabe? Porque é isso que o humor e que a comédia hoje ela se mostra a nível do que a gente tem hoje, né, mediaticamente falando, né, na rede, na televisão, né, a angularidade da comédia sendo explorada de uma maneira tão bacana, né, porque a comédia é a arte da surpresa. E aí eu fui chamado para trabalhar um personagem que é o Lindoso na série Cine Hollywood, e que foi um desafio absurdo para mim. Por quê? Porque eu nunca fiz série, eu não conhecia nada disso, nunca tinha feito. E aí chamamos para lá, tivemos todo um processo de adaptação, de entendimento, até da própria linguagem, né? E o resultado foi surpreendente, né? Foi muito legal, e eu acho que esse é um projeto. Foi feita a primeira temporada, gravamos a primeira temporada no final de 2017, começo de 2018. Ela foi apresentada né, em 2019 e a audiência foi absurdamente surpreendente, tanto que menos de um ano depois, foi reprisada em 2020, nesse período de pandemia, e para a surpresa de todos também, a audiência foi uma coisa, né, tanto que a emissora agilizou rapidamente. Era para a gente já ter gravado no começo desse ano, no começo do ano passado, a segunda temporada, não deu por conta da pandemia.
E aí foi agendado para fevereiro agora a gente começar a segunda temporada, né, da pandemia. Também acabei de gravar um filme do Halder, muito legal, que é uma comédia, sabe, com um elenco cearense fantástico, que é Bem-vinda a Quixeramobim, que a gente encerrou agora no começo do ano, as gravações. E é isso, acho que bacana, bacana. Eu gosto de fazer cinema, né? Muito, muito bom. De uma certa forma também, por trabalhar muito com comédia, as pessoas sempre acharam que eu era um ator cômico e que não dava para fazer nada, que não fosse comédia. Eu fiz um personagem muito legal num curta agora do Edmilson Filho, que participou até do Cine Ceará, que eu confesso que eu saí da minha zona de conforto e achei delicioso sair da minha zona de conforto. Né, eu fiz o chefe de uma... Na minha época era gangue, mas agora tem outro nome. É o quê mesmo? Facção, o chefe de uma facção. Então achei muito legal, cara, fazer isso. É muito legal, é desafiador. Né? E eu também participei de um filme do Del Cardoso, que é um fantástico também. Eu fiz um diretor de uma escola, também saindo da minha zona de conforto, né? Que é o Cabeça de Negro. Foi em 2018, foi lançado agora também. Putz, muito bacana. Del é um diretor fantástico, que ele entende do riscado, ele sabe exatamente, dirige o ator muito bem, sabe pô, é muito bom quando você trabalha nisso. E a ideia do filme do Del é uma emoção fantástica.